Segundo o senhor Paulo Gomes, os 15 hectares de terras da Vila Nossa Senhora de Fátima foram roubados de seus herdeiros pelo prefeito Gislan. Foram coações de todo tipo que o senhor Paulo Gomes sofreu. Ele lembra que o então prefeito Gislan mandou que ele comparecesse à prefeitura, que ele queria ter uma conversa com o proprietário. No ano de 1990, a Prefeitura de Buenos Aires recebia como fundo de participação dos municípios R$ 1.500.000 por mês ou 18 milhões de reais neste mesmo ano. Então o senhor Paulo Gomes não vê razão porque a fajuta prefeitura ou prefeito não houvesse pagado a quantia que lhe cabia de R$ 1 milhão. Quando o senhor Paulo Gomes esteve lá, o prefeito Gislan disse-lhe que iria tomar aquele pedaço de terra que era de Paulo Gomes, e que não valia nada porque era deserto e o Paulo Gomes não poderia fazer nada. Ora, diz o Paulo Gomes, Gislan queria tomar as suas terras para plantar cana ou para lotear os terrenos. E logo no centro da cidade de Buenos Aires, numa área central caríssima. O que é isso, prefeito fajuta? Quer me roubar? Que conversa safada essa do Gislan, querendo dar uma de trouxa espertinha. O senhor Paulo Gomes lembra que esse fato nojento só ocorreu devido à ausência de um fórum estadual e um fórum da Polícia Federal principalmente. Todas as cidades brasileiras têm por obrigação possuir um fórum da Polícia Federal porque só elas resolvem este tipo de corrupções de políticos desonestos. E se ainda não as têm, os prefeitos desses infelizes municípios vão continuar roubando descaradamente. O Gislan não vai trazer a Polícia Federal para Buenos Aires porque ela iria mandar nele, isso ele não vai querer. Vai ficar como está ele, o sabichão esperto, fazendo das suas impunemente mesmo porque é uma falha grotesca da Polícia Federal e um deixa para lá da relaxada presidenta Dilma que com essa atitude abocanha mais votos. Se o PT, o partido dos trambiqueiros, já não tivesse tantos políticos metidos em ladruagem, mesmo assim não faria jus a essa política esculhambada da presidenta da República. O Paulo sabia que por trás daquele ingênuo prefeito, havia uma quadrilha de corruptos, policiais, juízes, deputados federais e estaduais ou quem sabe até o governador comunista Miguel Arraes dando-lhe apoio. Eram policiais graúdos aqui da região, era o governador Arraes, um comunista fedegoso metido nas facções do Sem Terra, eram vários deputados federais sem escrúpulos do PSDB. Um partido de sem vergonhas metidos a bestas feras. O senhor Paulo Gomes tinha naquela época 40 anos, estava desempregado e veio do Recife sem nada no bolso. Um pobre coitado que ninguém dava nada por ele, e ele não encontrou ninguém que o pudesse ajudar. Sabe mesmo, aqui em Buenos Aires muitos dos habitantes pés rapados e figurões que vivem de arrego de cargos públicos têm a filosofia desonesta de entrincheirar-se numa quadrilha de malfeitores para apropriar-se dos pertences de um desamparado. São aqueles bandidos encontrados nas levas dos arrastões que eles dizem ser passeatas que sujam as ruas e avenidas da cidade como uma afronta às autoridades e aos cidadãos honestos. Esses arrastões ou passeatas já deviam ser proibidos devido ao grau de periculosidades da plebe comunista e inconsequente que participam desses atos beligerantes e traiçoeiros. Ninguém quer esses desoldeiros por perto de suas propriedades e muito menos sob a chefia do grupo de políticos ladrões. O Gislan está no poder para proteger as terras dele e de mais ninguém. Mas um dia este desgraçado vai embora morar nos infernos para pagar seus pecados, afinal ninguém vive para sempre. Lá na prefeitura ainda encontrava-se o vereador Nailson Cadena, o canalha dos cadenas, para puxar um revólver para o senhor Paulo Gomes como querendo intimidá-lo. Hoje esses bandidos estão ricos, podres de ricos às custas do indefeso senhor Paulo Gomes.
Os 2,5 hectares que foram tomados do senhor Paulo Gomes têm um valor de R$ 1 milhão e foram vendidos pela raça de Gislan a famílias ricas e que deram para construir 250 casas. Por que o Gislan não mostra o documento do cartório? Simplesmente porque ele não existe. Os terrenos foram todos tomados, roubados, invadidos. Esta é a verdade que se impõe. Como todos os cidadãos de bem sabem que para tomar posse de um terreno é preciso antes que o mesmo seja aprovado na sessão da Câmara de Vereadores da cidade, mas cadê o documento da Câmara? Não existe. Se existe, estas folhas devem estar amarelinhas pela passagem de 22 anos. E esses vereadores de hoje não têm moral para desejarem regularizar as posses dos terrenos? E vão deixar assim mesmo, sem eira nem beira, pois esses vereadores não merecem os votos dos eleitores que os elegerão. Se esses vereadores capengas não fazem cumprir a lei porque eles não pedem para caírem fora e deixarem os cargos para os suplentes que têm mais moral que eles, não fiquem atrapalhando as vidas dos cidadãos, vereadores frouxos que foram prejudicados pelas gestões fraudulentas de prefeitos sem vergonhas que manipularam as leis a seu bel prazer e para satisfazer seus instintos perversos e animalescos. Vocês, vereadores empossados, têm por obrigação fazer prevalecer a lei e a ordem, doa em quem doer porque quem exerce cargos públicos políticos, no mínimo, deviam ser honestos, e é isso precisamente que todos os cidadãos esperam de vocês parasitas. O senhor Paulo Gomes afirma que nunca viu acontecimentos iguais a este ocorrerem numa cidade tão pacata e que se encontra no fim do mundo, e ele diz com sua pouca modéstia, mas logo aqui em Buenos Aires. Que falta de vergonha, políticos imundos. Há um jeito de se forjar a lei, arranja um papel aí e tenta imitar a assinatura dele. Cuidado esperto, os documentos que o senhor Paulo Gomes assina situa-se na mesma página onde termina a descrição do mesmo documento e uma linha após esta finalização. Se estiver assinado em outra folha solta é uma falsificação sem o seu consentimento, você eleitor não vai cair na conversa desses ladrões do poder. Quer roubá-lo idiota, ele vai desmascará-lo prefeitinho bandido. Enquanto esta quadrilha de ladrões tomarem conta da cidade as coisas erradas continuarão acontecendo e com o apoio de autoridades graúdas, da justiça estadual, da polícia e uma corja de vereadores indecentes. E hoje a desgraça está feita, são 250 casas com famílias dentro, sem querer pagar, transferindo a responsabilidade para o então prefeito invasor Gislan Almeida de Alencar. Mas esse bandido não paga enquanto for prefeito de Buenos Aires, no cargo de autoridade máxima, e que não tem medo de nenhuma justiça do Brasil. São os votos de eleitores corruptos de Buenos Aires ou esmolês de carteirinha que impedem todo o progresso da região. Vão morar nas terras do prefeito bando de maconheiros. As ameaças continuam, seja no colégio Jaime Coelho onde o professor Paulo Gomes era mantido isolado sem falar com ninguém, e coitado de qualquer um dos professores que bulasse a ordem da diretoria ou dos vereadores do partido do Gislan. Você se lembra do caso acontecido com o professor Sérgio do Recife que o acusaram de dar um sumiço no livrão de ponto? Ele era amigo do professor Paulo Gomes e falava com ele. Então, armaram uma arapuca para cima do professor Sérgio, alguém ali deu um sumiço no livrão de assinar o ponto. O Grecete de Nazaré da Mata não fez as investigações sobre o caso, provavelmente está metido nisso até os dentes sob ordens de políticos de Buenos Aires na gestão Jarbas Vasconcelos, um desqualificado para governar Pernambuco. O professor Helder era humilhado constantemente pela dita cuja fedegosa Eunice de Moraes. Mas o diabo a carregou para as profundezas do inferno.
Fique aí pra parceira de Lucifer, dá um beijo no diabo teu amigão. Esse negócio de diretoras estaduais se venderem a prefeitos desonestos é uma vergonha para Pernambuco. Todas as escolas estaduais estão envolvidas com quadrilhas de políticos, inclusive prefeitos desonestos, para sonegar merendas a alunos e embolsar o dinheiro da Secretaria de Educação de Pernambuco, cujo montante com cada aluno recebendo R$ 1,50 por dia letivo, que são 200 dias letivos, de aulas dadas, ao ano, e um contingente de 5.000 alunos em todas as escolas públicas do município, perfazendo a soma de R$ 1.500.000 por ano. É muito dinheiro que quase sempre vai parar nos bolsos dos prefeitos de Buenos Aires. É o jeitinho malandra de esses fedegosos criminosos roubarem os alunos inocentes. Quantas vezes o professor Paulo Gomes assistiu seus alunos reclamarem por semanas seguidas da falta das merendas da escola Jaime Coelho? Os diretores das escolas estaduais são nomeados pelo governador ou prefeitos das cidades e são todos dominados pela corrupção que reina vergonhosamente dentro desses educandários pernambucanos. O que falta mesmo é vergonha nas caras dessas diretoras chulés. Enquanto os professores que os prefeitos não se dão bem são expulsos da Secretaria de Educação de Pernambuco, outros amigos desses prefeitos nojentos acumulam vários empregos na mesma secretaria e que o governador faz vistas grossas para encobrir esses fatos criminosos. Afinal, o que os governadores não querem mesmo é perderem a coligação desses prefeitos imundos. Perder votos jamais. Os outros que se danem. O senhor Paulo Gomes afirma que nunca viu um estado onde os políticos mandões fossem tão bandidos, mentirosos como os de Pernambuco. O prefeito Gislan é um espertalhão, ele sabe fazer das suas, manda um serviçal cutucar a ferida do inocente para que ele insulte a sua honra e assim, ficar livre de prestar favores à vítima. Ele, o Gislan, nunca que ajudou o senhor Paulo, faz da prefeitura da cidade um arrumadinho de serviçais e bufões idiotas. Os cargos de seu secretário são de fachadas, somente para ele ter o controle do acoito, da servidão humana, das bocas fechadas que ele confia e que jamais irão espalhar boatarias de superfaturamentos nas secretarias. O senhor Paulo Gomes se acha injustiçado, ele jamais imaginava que um trambolho dessa espécie pudesse lhe ter acontecido. Logo esses fascínoras do poder. Quem pode enfrentar esses desgraçados? A justiça pernambucana está se escondendo com medo das bestas feras. País de cabras safados, vê se adquire honra, imita os Estados Unidos ou europeus. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na imprensa que iria implantar a Justiça Federal em todas as cidades do Brasil, mas ficou só na conversa. Como se sabe, a Justiça Federal nessas cidades iria coibir, afastar, prender os políticos ladrões que estão impunes na maioria das cidades interioranas. Somente ela, a Justiça Federal, pode enfrentar os políticos ladrões do Brasil. Os brasileiros prejudicados estão esperando uma decisão da presidenta Dilma nos próximos meses ou anos, e que ela não se esqueça do recado de Luiz Inácio Lula da Silva que deu-lhe a grande vitória. Faça o favor, Dilma, o senhor Paulo Gomes agradece antecipadamente. Infelizmente ele também é brasileiro.